Agora é oficial, o presidente Trump impôs uma barreira de importação de 25% para as empresas norte-americanas importarem alumínio e aço. E sim, isso impacta a sua vida mesmo que você esteja em Xique-Xique, na Bahia, tá? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou comentar essa matéria produzida aqui pelo jornal O Globo. Aliás, essa matéria tem até uma colaboração minha, eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. E aqui nesse canal eu falo de mercado financeiro e de carreira nesse mercado. Então, se você é novo, nova por aqui, quer se aprofundar sobre economia e mercado financeiro, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Se você já é de casa, já sabe o que tem de fazer, deixa aquele comentário esperto, que você sabe que a gente traz profundidade nas nossas análises, certo? Feito aí o convite para você se inscrever e checar a tua inscrição, vamos lá. Se você não está vivendo em Nárnia, você deve ter visto falar que agora, para as empresas norte-americanas importarem aço e alumínio, elas vão precisar ter um imposto adicional de 25%. E sim, isso impacta a tua vida, como eu disse no começo desse vídeo, ainda que você esteja em Xique-Xique na Bahia ou em qualquer lugar do Brasil. O primeiro impacto direto que isso tem são nas nossas siderúrgicas, tá? As nossas siderúrgicas exportam bastante aço e alumínio lá para os Estados Unidos. E claro, isso tende a ter um impacto na venda dessas empresas. E se tem um impacto na venda dessas empresas, tem um impacto na nossa balança comercial. E se tem um impacto na nossa balança comercial, tem um impacto no preço do dólar. Deixa eu te explicar isso. Olha só, quando a gente fala do preço do dólar em relação ao real, ele é determinado basicamente pela lei de oferta e demanda, e o Banco Central tem ali uma ou outra intervenção, mas em linhas gerais, o preço do dólar é influenciado pela lei da oferta e demanda. Quanto mais gente ofertando o dólar, mais o preço dele cai, quanto mais gente demandando, mais o preço dele sobe. E os nossos exportadores, eles são os ofertantes de dólares aqui. Por quê? Se eu estou exportando, eu recebo em dólares lá fora, preciso trazer essa grana para o Brasil, eu vou converter em reais. E se eu converto em reais, o que eu, exportador, preciso fazer? Eu vendo esses dólares no mercado financeiro e compro reais para pagar aqui as minhas despesas. Então, se a gente está dizendo que as nossas empresas elas exportarão menos, a gente está dizendo que isso vai impactar a nossa balança comercial e isso pode ter um impacto, portanto, no preço do dólar. Isso não é uma profecia para dizer para você que o dólar necessariamente vai subir, porque o preço do dólar ele é dado pela lei da oferta e demanda, mas tem outras variáveis, né, que podem gerar mais demanda e gerar mais oferta. Mas é importante você entender que isso sim tem impacto na nossa balança de pagamentos. A segunda informação que eu quero trazer para você é sobre o efeito inflacionário que isso pode ter lá nos Estados Unidos e como isso pode impactar a nossa vida. Para isso, eu quero mostrar para você essa matéria que saiu no jornal O Globo. Ela é uma matéria exclusiva para assinantes, eu vou deixar o link aqui embaixo caso você seja assinante. Foi produzida pelo jornalista João Sorina Neto, tá? E tem aqui uma participação minha que fala exatamente sobre inflação, então eu vou rolar um pouquinho mais para baixo para ir direto a aspas minhas que estão aqui, tá? Então, em algum lugar tem aqui a conversa que eu tive com o jornalista. Então tá aqui, ó. Thiago Feitosa, CEO da T2 Educação, instituição que prepara analistas do mercado financeiro, diz que, como o aço é matéria-prima de diferentes produtos, de carros a eletrodomésticos, o aumento do preço do produto terá efeito inflacionário. E aí vem aqui aspas, né? Inevitavelmente, esse aumento de preços vai ser repassado para o consumidor americano em forma de inflação. Para as companhias brasileiras que exportam aço para os Estados Unidos, haverá uma redução de vendas, diz ele, que não acredita em freio nos investimentos que as siderúrgicas vêm fazendo, já que podem direcionar sua produção para outros países, né? Porque as siderúrgicas brasileiras já vêm fazendo bastante investimento para aumentar a sua produção e internacionalizar a sua operação, e aí, obviamente que as siderúrgicas parar de investir talvez não faça sentido, porque isso é um sinal que não faz sentido ficar na mão de um único país como cliente. Então, na minha leitura, o investimento dessas siderúrgicas não devem cair. Agora, por que esse efeito de inflação nos Estados Unidos pode impactar a sua vida aí em Irecê, na Bahia, ou aí em Florianópolis, onde quer que você esteja? Vamos entender o seguinte. Os Estados Unidos não produzem aço suficiente para o que ele precisa na produção de produtos lá, carros, eletrodomésticos e tudo mais. Portanto, eles importam bastante.
Se a gente está dizendo que a importação do aço lá vai ficar mais cara, o que vai acontecer na prática é que vai ficar mais caro para o consumidor norte-americano consumir quaisquer produtos que sejam derivados de aço. Tudo bem? Tá me acompanhando? Portanto, há uma pressão inflacionária nesses produtos. E se há uma pressão inflacionária nesses produtos, como é que o Banco Central de lá vai reagir? Ele deve reagir olhando para a sua taxa de juros. Eu vou explicar melhor para você. Antes, deixa eu só dar um recado para você. Se você me acompanha aqui e está estudando para uma certificação do mercado financeiro, CPA 10, CPA 20 ou CEA, talvez você saiba, talvez não, mas o fato é que no dia 3 de março haverá uma mudança nessas provas, agora no próximo 3 de março. Haverá a inclusão de novos temas. E por conta disso, na próxima segunda-feira, dia 17, eu vou fazer uma live aqui mesmo no YouTube com uma aula bem completa para você entender com detalhes todas as mudanças. Se você estuda com a T2 atualmente e tem acesso aos nossos cursos já estão atualizados com essas mudanças, você não precisa se preocupar. De toda forma, eu quero convidar você para vir para essa aula segunda-feira às 20 horas. Aqui mesmo no YouTube, o link está aqui embaixo, você pode clicar e ativar ali a notificação para você não perder. E não vai ser aquela história de, olha, eu vou fazer uma live ultra secreta para não sei o que, para te vender. Não é nada disso. É uma live com aula completa sobre as mudanças da prova. Ponto final. Se você conhece alguém que está estudando para certificação, compartilhe esse vídeo para que ela venha participar com a gente. Fechado? Feito aí esse convite importante para quem está se qualificando para o mercado financeiro, vamos voltar aqui. Eu estava dizendo que se a inflação dos Estados Unidos tem pressão, ou seja, se ela sobe, uma das medidas que podem ser adotadas pelo Fed é o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, é subir a sua taxa de juros para conter a inflação. Ocorre que se o Fed sobe a taxa de juros, fica mais interessante para investidores globais investir dinheiro nos Estados Unidos, porque eles passam a ganhar mais à medida que sobe a taxa de juros. Isso na prática significa dizer que investidores brasileiros e do mundo inteiro tendem a canalizar os seus recursos para os Estados Unidos em busca desse retorno, já que a taxa de juros lá sobe. Só que se investidores do mundo inteiro e do Brasil canalizam recursos para os Estados Unidos, e se a gente lembra da lei de oferta e demanda que eu trouxe nesse vídeo, a gente pode concluir, sem sombra de dúvidas, que aumenta a demanda por dólar globalmente e, portanto, o preço dessa moeda sobe globalmente, se fortalece. Então, o dólar tende a subir em relação ao real também por esse efeito inflacionário lá dos Estados Unidos. E se o dólar sobe, o que acontece? Isso dificulta o nosso controle de inflação. Ainda ontem eu coloquei um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre inflação. Então, se dificulta o nosso controle de inflação, o nosso Banco Central não tem muito espaço para reduzir a taxa Selic. A nossa taxa Selic está muito alta. Mas as medidas do presidente Trump podem impactar a inflação norte-americana, pode impactar o preço do dólar e pode impactar a nossa inflação e, consequentemente, a nossa taxa Selic. Claro, nada do que eu estou falando é um efeito direto. Em economia, não existe um botão de liga e desliga. Ou seja, não há nada na economia que funcione da seguinte forma. O presidente Trump mexeu aqui, imediatamente responde aqui. O presidente Trump disse que vai ter imposto, imediatamente sobe aí o dólar e sobe a inflação. Não, porque esses indicadores, dólar, inflação, eles são influenciados por muitas variáveis, não apenas uma. Mas o fato é que essa barreira de importação dos Estados Unidos em relação a aço e alumínio podem provocar como efeito direto um déficit na nossa balança comercial se a gente exportar menos para os Estados Unidos e não pegar essa produção e direcionar para outros países. Então, um déficit na nossa balança comercial. E, portanto, isso tem impacto no preço do dólar, porque vai entrar menos capital aqui. Esse seria um efeito direto. Já um efeito indireto é as empresas norte-americanas passarem a pagar mais caro pelo aço e pelo alumínio, repassarem esses preços na cadeia de produção e ter um impacto na inflação norte-americana. E se há um impacto na inflação norte-americana, há um impacto na taxa de juros dos Estados Unidos. E se há um impacto na taxa de juros dos Estados Unidos, há um impacto no preço do dólar e, consequentemente, na nossa inflação.
Repito, isso não é uma profecia dizendo que, olha, necessariamente é isso que vai acontecer, mas essas são as possíveis consequências dessa medida tomada pelo presidente Trump em relação às barreiras de importação. Agora, o que nos resta é assistir cenas dos próximos capítulos para entender como que o nosso governo vai se comportar em relação a isso. Até o momento que eu estou gravando, não há nenhum pronunciamento oficial do governo em relação a essa medida. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha. Mas esse é o fato, que a gente precisa entender que nós não estamos isolados do mundo, e ainda que você nunca pense para os Estados Unidos, ainda que você não tenha dólar, ainda que você não trabalhe com aço, saiba que essa decisão sim pode afetar a sua e a minha vida. Vamos entender o que vai acontecer daqui para frente. Conta aqui para mim se você gostou desse vídeo, qual que é a sua análise sobre todo esse cenário, e reforço o convite, tá bom? Se você está estudando para uma certificação de mercado financeiro, vem para nossa aula na próxima segunda-feira para você entender com profundidade as mudanças que acontecerão. E também repito o fato de que se você é aluno ou aluna da T2, dentro da nossa plataforma as nossas aulas já estão atualizadas com essas mudanças. A gente vai se ver no próximo material e eu espero você na nossa live. O link está aqui embaixo. Tchau, tchau.